vergonha e ser prisioneira da humilhação. Sua enfermidade lhe tira o sono e sente o abandono de sua nação. Tudo já tentou, mas nada adiantou. Agora o que lhe resta é conviver com a dor. Mas de repente ouve-se ecoar no ar a voz da grande uma multidão. E a mulher que estava triste a chorar, agora de esperança enche o coração. Quando num momento ouve alguém dizer que havia um homem em meio à grande multidão, e quem nele tocava sentia poder, recebia cura, graça e o céu. Então ela decide a multidão romper, na orla de suas vestes sei que vou tocar, e o milagre eu creio vai acontecer. O mal que há em mim, eu sei que o Senhor vai curar. Toque nele agora, sinta o seu poder, sinta sua presença curando o teu ser. Rompe a multidão como aquela mulher. Toque nele agora com a sua fé. Jesus está passando e tem todo o poder, e hoje o seu milagre vai acontecer. Levante suas mãos, pode glorificar, porque sua vitória hoje vai chegar. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Mas de repente ouve-se ecoar no ar o som da voz de uma grande multidão. E a mulher que estava triste a chorar, agora de esperança enche o coração. Quando num momento ouve alguém dizer que havia um homem em meio à grande multidão, e quem nele tocava sentia poder, recebia cura, graça e o céu. Então ela decide a multidão romper, na orla de suas vestes sei que vou tocar, e o milagre eu creio vai acontecer. O mal que há em mim, eu sei que o Senhor vai curar, porque o tu é Deus. Toque nele agora, sinta o seu poder, sinta a sua presença curando o teu ser, meu irmão. Rompe a multidão como aquela mulher. Toque nele agora com a sua fé. Jesus está passando e tem todo o poder, e hoje seu milagre vai acontecer. Levante suas mãos, pode glorificar, porque sua vitória hoje vai chegar. Hoje vai chegar. Oh, glória a Deus, você crê? Amém? Graças a Deus. Ministério Louvor com oportunidade, está fazendo louvor. Tempo novo, né? Ministério Louvor com o nome Tempo Novo com oportunidade. Após pastor Marcos estará nos ministrando a palavra do Senhor. Graças a Deus. É equipe de louvor, né? É equipe de louvor. Graças a Deus. Promessa? Equipe de louvor, promessa. Promessa, graças a Deus. Amigo pastor Marcos. Se Deus tem promessa, Deus vai cumprir, queridos irmãos. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Só.
Amém. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a igreja nessa noite na paz do Senhor Jesus. Nós estamos felizes por estar aqui mais um ano, né, com os irmãos, para participar dessa linda festa. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida do pastor Alexandre, da pastora Mona Lisa, né. Eu sei que esse casal é um casal abençoado, está sempre contribuindo conosco lá. E aqui estamos para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Não me derrubou, o medo não me parou, as guerras me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar, também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece
Pastor Marcos, com a oportunidade de estar nos trazendo aquilo que Deus colocar no coração dele nesta noite. Graças a Deus. O pastor vai fazer as apresentações e passa para o pastor Marcos. Painho a gente pode chamar a atenção de painho, não tem problema, né? Os irmãos já viram filho preto com pai branco? Hã? Mas assim que Jesus faz, é milagres, né? É com muito que eu quero, nesta noite, apresentar o nosso pastor presidente, o doutor Davi Gonçalves, né? Muitos já conhecem, porque ele faz parte da nossa família, mas muitos não o conhecem, né? Então está aí o nosso presidente, né? Que eu considero como meu pai, né? E nossa mãe também está ali, né? A doutora Dinazaide, esposa do doutor Davi, né? Médica também. É um prazer muito grande. Se eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Pastora Patrícia, vem cá, por favor. Seja bem-vinda, já estou lhe apresentando. A senhora é uma amiga nossa, junto com seu esposo. Tive a oportunidade de conhecê-la lá em Manaus, no estado do Amazonas. Preguei de ponta a ponta no estado do Amazonas. E meu grande amigo, pastor Manuel, pastor de uma grande convenção ali no estado do Amazonas. Passa aqui esse presente aqui para a pastora Mona Lisa. Tá? Doutora Dinazaide, por favor, se aproxime aqui do altar. É uma pequena lembrança. A senhora ficou mais nova esses dias. Foi 30 anos que a senhora fez esses dias? Foi? Eu não sei. 39. Tá nova, né? Aleluia. Aqui, doutora. Aqui, ó. Né? A Mona Lisa daqui um dia, irmão, vai estar correndo, vai estar andando tudo, viu? Mas ela hoje está toda bonitona, cabelo novo, vestido novo, né? Nós esquecemos o aniversário, o presente de aniversário do pastor Davi, mas hoje estamos corrigindo esse errozinho, né? É uma pequena lembrança, né? Porque se for dar um presente à sua altura, aí não tem como, né, irmão? Pastor Marcos, pode subir para cá? O senhor já vai estar com a oportunidade para nos abençoar com a porção da palavra de Deus. Eu quero apresentar a Igreja Assembleia de Deus, Tempo Novo, né? O senhor sabe que nós já fazemos parte também dessa família abençoada. O senhor é um grande parceiro nosso. Lhe conheci por intermédio do nosso grande amigo, filho na fé, pastor Claudeci. Esteve aqui esses dias ministrando junto com a sua esposa. E o senhor fala a nossa linguagem, porque teve uns pastores que eu tive que caçar o mandato deles aqui, né? Teve um que pregou aqui o ano passado, vamos ter uma igrejona com quase 1000 pessoas, vê ele e a esposa. Fala assim, o senhor me derruba, assim o senhor está cortado do congresso. Aí não dá, pastor, né? Eu posso citar o nome dele? Não, deixa para lá, é brincadeira. Aleluia. Deixa para lá, né? Mas o senhor... A igreja do pastor Marcos, fica de pés, por favor, nosso grande amigo, né? Pastor Abigail, nosso grande amigo, né, pastor? Não dá tempo o senhor ter uma saudação, porque a gente sempre gosta de terminar no horário, né? E para que os irmãos continuem adorando ao Senhor Jesus com alegria. Então vamos dar uma salva de palmas para essa igreja. Deus abençoe. Pode se assentar, meus irmãos. Os demais são todos de casa. Amanhã, pastora Mona Lisa, vamos ver se dá para a gente ouvir, né? O nosso irmão Álvaro. Que a festa continua. Pastor Rodrigo estará ministrando aqui amanhã, com a caravana ali de Piracanjuba. Receberemos outros irmãos, amigos nossos que estarão aqui abrilhantando esta festividade. E o Álvaro tem que ter uma saudação amanhã, né? A irmã Ivone também, a Morena vai continuar dirigindo o culto amanhã. Hoje mudou um pouquinho o cronograma, mas vocês são obreiras do Senhor, servas do Senhor. Irmão Lázaro está ali. Deus abençoe, irmão Lázaro, nosso grande obreiro. Logo, logo, o pastor Alexandro Silva, juntamente com o doutor Davi, vai estar consagrando vocês ali na sede. Porque vocês têm um chamado de Deus, né? Pastor João Soares vai dar uma saudação aqui. E logo depois o senhor já ora e já introduz o pastor Marcos, que está na direção para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Paz do Senhor para todos.
Glória a Jesus. Estamos felizes porque estamos na casa de Deus. Meus amados irmãos, nós iniciamos esse trabalho na casa do pastor Alexandre. O pastor Alexandre estava viajando. Iniciamos lá, a pastora Manalisa e eu, nós iniciamos esse trabalho. E esse trabalho foi muito bom ali. A casa encheu, logo encheu a casa. Quando o pastor Alexandre chegou, nós passamos o trabalho para ele, já com a casa. Glória a Jesus. Mas olhando a palavra de Deus lida pelo pastor Davi nesta noite, eu só quero meditar na leitura da palavra de Deus, que o pastor Davi fez a leitura, meus amados irmãos. Essa leitura feita pelo pastor Davi na Bíblia, segundo as Crônicas, capítulo 7, foi na época que Salomão construiu o templo, aquele templo majestoso, aquele templo feito com carinho e com muita dedicação. É conhecido como o Templo de Salomão. Glória a Jesus. E aí aconteceu, amados irmãos, que ali o povo, eles teve oportunidade de estar orando naquele lugar. Eles tiveram oportunidade, diz a Bíblia, que eles tiveram oportunidade de buscar o Senhor de todo o seu coração naquele lugar. A Bíblia diz que eles tiveram a oportunidade de orar com confiança no Deus do templo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ainda diz que eles tiveram oportunidade de ser obediente à vontade de Deus. Eles tiveram a oportunidade de decidir ser obediente a Deus. Eles tiveram a oportunidade de determinar no coração de servir a Deus naquele templo, no templo de Salomão. Eles tiveram a oportunidade de orar de acordo com a vontade de Deus e as coisas, a glória de Deus encher naquele templo. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tiveram a oportunidade de chegar a Deus com plena confiança. Deus chega a eles, aleluia. Chegai-vos a Ele e Ele chegará a vós. É isso que diz a Bíblia Sagrada. Eles tiveram oportunidade também de estar em comunhão com os irmãos no templo de Salomão. Eu quero dizer que este templo aqui foi construído e temos oportunidade de buscar a face do Deus de Jacó. Nós temos oportunidade também de determinar e colocar um propósito no nosso coração, como aquele povo fez, de ser obediente à vontade de Deus. Quanto nesta noite, no 7º aniversário, tem a oportunidade de permanecer em Cristo, porque você faz parte da nação eleita de Deus, você faz parte dos redimidos do Cordeiro de Deus, você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo ali tiveram a oportunidade de confiar no Espírito Santo, na presença do Espírito Santo no templo de Salomão, e nós também estamos com esta oportunidade de confiar no Espírito Santo de Deus para ungir a nossa cabeça, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Oh, aleluia! No templo de Deus nós temos estas oportunidades para estar na casa de Deus e desfrutar de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. No templo de Salomão eles tiveram a oportunidade de fazer uma oração de poder, de busca de poder, e nós também temos esta oportunidade de fazer uma oração de poder, de busca de poder, para vencer todo o mal, vencer todo o inimigo, vencer todas as enfermidades. Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, nesta noite, como principiante
do início desta obra, eu deixo esta palavra a todos presentes, para nós tomar uma decisão de buscar a face do Senhor e ser mais obediente a Deus, e arrepender dos nossos pecados e servir a Deus de todo o nosso coração. Deus abençoe a todos no nome precioso de Jesus. Vamos fazer a oração para receber o homem de Deus? Pastor Albino, vem aqui orar. É um dos membros nossos aqui, pastor, homem de oração também. Glória a Jesus. Ele vai fazer esta oração para o pregador da noite, que é o meu amigo Marquinho, pastor Marquinho, conhecido em toda a Goiânia, em todo o estado de Goiás, em todo o Brasil, em todo o território. Aleluia. Paz do Senhor, os irmãos. Vamos orar, irmão, todo mundo, para Deus, o Espírito Santo de Deus usar o pastor, que Deus é que está aqui conosco hoje. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, venha usar, Pai, venha usar para falar conosco, Pai, neste momento, nessa noite. Que o Senhor venha, Pai, manifestar o teu poder, junto com Ele, que usar Ele poderosamente para falar conosco, Senhor. Deus de poder e Deus de graça, faz a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu te entrego Ele nas tuas mãos, que eu confio no Senhor, que o Senhor vai fazer uma palavra, usar poderosamente em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero aqui, desde já, agradecer ao pastor pelo convite e aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos ler o texto, depois a gente cumprimenta, para ganhar tempo. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 19, é o tema que nos foi passado. Tema esse que está no imperativo. Ele é um convite, é interessante isso, né? Um convite no imperativo. É um convite que dá uma ordem. Mateus, capítulo de número 4, versículo 19, aonde Jesus, ele, quando volta para Galileia, andando por sobre o mar, ali nos caminhos, ali na cidade, na região de Naftali e Zebulon, quando, para cumprir, aquilo que o profeta Isaías disse, que Zebulon e Naftali viviam em escuridão, mas raiou uma grande luz. Andavam pelo vale da sombra da morte, da escuridão, mas a luz gloriosa do Senhor brilhou naquele lugar. E aí ele cita esse texto qual nos foi passado, que diz assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Deus abençoe pela reverência. A paz do Senhor a toda a igreja. Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Davi, sua esposa, sua casa, o pastor presidente desse ministério, Catedral de Cristo, pastor Alexandre, pastora Mona Lisa, os pastores desta igreja local, demais obreiros e a igreja que compõe aqui a célula, dessa grande igreja do Senhor, igual o pastor Davi mencionou na palavra do Senhor, nessa noite, quando Jesus pergunta o que falavam sobre ele, e quando ele perguntou aos discípulos: e para vocês, quem sou eu? O pastor Davi leu sobre isso, ele disse: o Senhor é o Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus disse para Pedro: Pedro, isso quem te revelou foi o Espírito Santo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? É sobre Pedro? Não, às vezes interpreta errado, é sobre a pedra da revelação do Espírito Santo de quem é o Senhor Jesus. Porque o Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas é a pedra da esquina, igual edifica a obra redentora de Deus para nós. Aleluia.
Glória a Deus. Então essa igreja aqui, que é uma célula dessa igreja profetizado ali por Jesus, na pessoa de Pedro, né, uma célula que faz hoje 7 anos, né, pastor Alexandre, 7 anos. Esse é o número, se você olhar num contexto judaico, é um número perfeito, é o número da plenitude, é o número de anos e é o momento do descanso. E às vezes a gente olha para a palavra do Senhor, aquilo que é o significado, e às vezes nós entramos, às vezes em xeque, e a nossa mente parece que entra em parafuso, porque não compreendemos algumas coisas. E quando eu olho para o texto, a situação é a mesma. Texto que nos foi passado, que é a nossa missão. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. É importante quando nós lemos um texto, importante em saber o que foi dito, por que foi dito e para quem foi dito. Mas uma das coisas mais importantes, ou a mais importante, é saber quem disse. Aleluia. Essa palavra foi dita por Jesus o próprio. Quando aqui o texto dizendo que ele, passando pela cidade, a região de Naftali e Zebulon, para cumprir aquilo que o profeta Isaías profetizara antes mesmo dele vir, que eles jaziam em escuridão de morte, mas brilhou naquele lugar a grande luz, aleluia, a luz da salvação. Sabemos que a luz é aquilo que esclarece, aquilo que nos dá a certeza daquilo que estamos vendo. E quando eu olho para esse texto, igreja, é um texto que eu acredito que a maioria, quando ouve ou quando lê esse texto, porque quando nós recebemos uma promessa e sabemos que aquele que prometeu é poderoso para cumprir, isso é fato que nós criamos expectativa, né? Criamos expectativa, criamos esperança. E é fato que às vezes também nós ficamos eufóricos pelo fato, não do que foi dito, ou para quem ou por quê, mas por aquele que disse essa promessa, que proferiu essa palavra de promessa, que foi o próprio Jesus. Então criamos expectativas, ficamos eufóricos pelo fato de que foi o próprio Jesus que chama, mas quando eu olho para essa palavra, esse texto e essa mensagem, ele me faz lembrar de períodos difíceis, de quando após eu aceitei Jesus e eu recebi o chamado da parte de Deus. E aí eu pergunto nessa noite à igreja, essa promessa que foi feita para os discípulos, quando ele faz essa promessa, a primeira pessoa que me vem à mente é a pessoa de Pedro. E quando nós lemos esse texto, nós entendemos que o Senhor está falando conosco no sentido de nos chamar a uma grande obra. E aquilo que nos foi passado, o tema da mensagem é a nossa missão. A missão de ganhar almas para o reino. E que eu faço uma pergunta nessa noite: na igreja, quem é que tem essa certeza de que foi chamado por Jesus para ganhar almas para o reino? Se você tem essa certeza, eu sei que você tem essa certeza, a qual o Senhor te chamou. Mas quando eu olho para o texto, eu sou obrigado a entender que Jesus disse: vem após mim, ou seja, depois que eu passar a trajetória, porque seguir Jesus é uma coisa, andar com Ele é outra coisa, e ir após Jesus, de acordo com o texto e a afirmação, de acordo com o português, você vai compreender que ir após Jesus é seguir os seus passos, após aquilo que Ele fez, da forma que Ele caminhou, tudo aquilo que Ele fez, do jeito que Ele procedeu, é o jeito que Ele está me chamando e chamando você para esta grande obra.
E ao olhar para esse texto, então, eu sou obrigado a entender que o modelo daquele que me fez uma promessa, o próprio Jesus, ele é a pessoa o qual eu partirei dessa promessa acreditando nisso, em segui-lo. Eu preciso de entender que ele é o modelo e eu vou após ele. Então eu preciso de fazer as obras que ele fez, proceder da forma que ele procedeu, andar como ele andou e falar como ele falou, e a minha palavra tem que ser igual a dele. Sim é sim e não é não. E aí eu me lembro que o pastor Davi disse que nós estamos passando o período difícil da igreja, aonde a igreja era um referencial de integridade, de fidelidade, de justiça, mas nós estamos resguardado pela promessa do Senhor, de que Ele está conosco. Então quando eu olho para esse modelo, o qual eu devo seguir, a minha carne inflama, pelo fato de que eu preciso moldar o meu caráter na pessoa dele. Eu preciso andar como ele andou. E quando fala pescadores, nos arremete aquele pescador que Pedro era pescador, e quando ele chega até Pedro, Tiago, e ele chama ele para pescar homens, nós entendemos que ele estava na sua profissão, e ele era bom naquilo que ele fazia. E quando nós lembramos da pescaria, que às vezes nós estamos assim, sobrecarregados e precisamos de um descanso, a maioria dos obreiros gosta de dar aquela pescada, né? Sair e dar aquela pescada para ter um certo refrigério. Mas se nós entendermos, igreja, quando nós vamos pescar, nós pegamos toda a técnica, tudo aquilo para aplicar, para termos uma pesca significativa. Nós pegamos a isca certa, o equipamento correto, nós trabalhamos para que possamos ter um êxito, mas nós estamos ali para pegar aquele animal, digamos assim, aquele peixe, para saciar a nossa fome, trazer um certo prazer quando estamos degustando ele, tirar ele do seu habitat natural, tirar ele ali daquelas águas limpas, né? Porque aonde as águas estão limpas, os peixes, eles são bons, e nós vamos ali para buscá-los e tirar eles dali. Mas Jesus, quando chama Pedro, Tiago e aqueles discípulos, nós entendemos que Deus, através de Cristo Jesus, do seu chamado, estaria fazendo algo diferenciado, porque não chama para uma pesca normal ou comum aqui dessa terra, qual nós gostamos de fazer isso, mas diz para ele: olha, eu vos farei pescadores de homens. E é um grande diferencial de uma pescaria, quando nós vamos para um lazer, quando Jesus nos chama para pescar homens, porque os peixes, vamos tirar ele de uma água limpa, de uma água que não tem nenhuma contaminação, mas pescar homens e pescar os peixes é para o nosso alimento, mas pescar homens não é tirar de uma água limpa, mas segundo a palavra, você vai em busca daqueles que estão vivendo em um lamaçal de pecado, em um charco de lodo, não para o alimento, mas para alimentá-los, porque eles estão caminhando para a sua própria destruição. E para que isso aconteça, nós precisamos também da técnica, e precisamos de aprender e entender como pescar esses homens. Mas a palavra que nos traz que Jesus é o modelo, e nós precisamos caminhar com ele, observando a vida de Jesus, para que nós possamos proceder da sua forma, assim como ele fez, assim como ele procedeu, para chamar a atenção desses homens que estão vivendo em um momento, em um período, em um local de escuridão, em um lamaçal de pecado, segundo o salmista, em um charco de lodo, para mostrar a eles uma esperança e dar um alimento para a vida eterna. E quando eu olho para esse texto, me lembrando quando eu aceitei Jesus, na década de 90, casei com essa morena linda que vocês estão vendo. Aí veio a primeira filha, e depois de 2 meses, ela deita normal,
e acorda não sentindo o seu membro inferior esquerdo. E aí eu observo que quando na casa do Senhor, dentro desse chamado a ser pescadores de homens, então eu entendo que Jesus, Ele nos leva por caminhos difíceis. Porque nos levar por caminhos difíceis é nos fazer entender que o modelo, ele precisa ser seguido no pé da letra, assim como ele é. E porque você foi chamado pescador de homens, foi otorgado para você. Pastor, você disse que isso foi direcionado, essa palavra, para os discípulos, para Pedro. Mas quando ele ascende aos céus, depois de cumprir a sua obra, ele disse para os discípulos: ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí então nós entendemos que essa incumbência, ela passa dos discípulos para nós. E quando você foi chamado, você vai ser levado a compreender aquilo que Jesus compreendia. Você vai ser levado a entender da forma que ele entende. E você vai ser levado a enxergar a situação e as pessoas da forma que ele entende e da forma que ele vê. Não é possível você enxergar com os olhos dos outros se você não tiver uma experiência. E Jesus nos levou por caminhos difíceis. Em um tempo de escassez, enquanto estávamos nesse período de provação, veio a primeira filha. E aí essa filha, após 2 meses, a minha esposa tem essa paraparesia e vai para a cadeira de rodas. E aí o Senhor nos levou para um local, aonde eu ganhei uma casa para morar ali no João Braz, aonde é a parte mais baixa do setor. E quando chovia, a água do Goiânia Vive e do João Braz parece que ia tudo para minha casa. E às vezes eu não compreendia aquilo que eu estava passando. E aí eu tinha todo aquele trabalho de fazer aquela limpeza todas as vezes depois de cada chuva. E nós estávamos ali, e o que eu acho tão interessante, que aquele que chamou e aquele que te provou, ele é poderoso para te dar a vitória e vir com o livramento. Aleluia. Que uma coisa é ser provada para ser discípulo, e discípulo é aquele que é igual ao mestre. Para ser igual ao mestre, você vai ser levado a compreender como ele e a enxergar como ele. E aí então, dentro desse período, passávamos por períodos difíceis, conflitos internos, mas nunca deixamos de ir para a casa do Senhor, porque tinha algo mais forte dentro de nós que nos impulsionava, e naquele momento nós sabíamos que tínhamos que ir para a casa do Senhor. Se eu for contar aqui a minha história, vai demorar um tempo, mas resumindo, para que você entenda nessa noite que você foi chamado. E às vezes você também pode pensar que Deus não está com você, ou de que realmente esse chamado foi algo dito por emoção. Mas quando eu estava ali, passando por situações e conflitos internos, eu pedindo ao Senhor que enviasse alguém para orar, para me fortalecer, pastor Davi, naquele momento difícil. Eu, a esposa nessa situação, a criança pequena, e eu naquele conflito interno, eu esperando que alguém fosse ali para orar comigo, para somar comigo. E aí numa dessas oportunidades aparece uma pessoa ali, e eu pensei, Jesus mandou alguém para orar comigo. Quando por fé a pessoa adentrando na minha casa nos cumprimenta, se achega, se assenta, e a palavra veio, e ela disse assim: eu vim aqui para o senhor orar por mim, porque eu estou passando por um momento difícil. E aí quando eu deparo com aquela situação, e aí eu entendo que eu preciso de enxergar e entender a situação e aquilo que está diante de mim, a obra que está sendo entregue na minha mão, eu preciso de compreender com os olhos e com a mente do Senhor Jesus.
O Senhor te levará por caminhos difíceis e permitirá que você sofrerá percas. E às vezes nós entramos em um conflito interno terrível. E não compreendemos o que está acontecendo. É porque o nosso descanso não é aqui, a nossa pátria não é aqui. Porque você foi chamado por um modelo, e o modelo é o Senhor Jesus. E é isso que chamará a atenção das pessoas que está do teu lado, que não compreende o que está acontecendo, mas quando olha para a sua vida, sabe que há algo diferente, porque Jesus disse: eu vou, mas eu enviarei o Consolador, e Ele estará com vocês até a consumação do século. Pastor, eu estou passando por uma situação que não tem precedente. E aí tem alguém olhando para você e não está compreendendo como é que você está caminhando, como você está avançando. E é isso que a palavra está dizendo para nós: vinde após mim. Se eu for falar aqui o sofrimento de Jesus, aquilo que Ele abriu mão por amor à minha e à sua alma, em partes Ele está nos dando o privilégio de sofrer por Ele. Quando eu olho para esse texto, a primeira pessoa que me vem à mente é a pessoa de Pedro. Eu me identifico com Pedro, não com aquela natureza explosiva, mas às vezes de muito teimoso, de não obedecer à voz do Senhor. E Deus, através de Cristo Jesus, pega aqueles discípulos, caminha com eles, leva eles para ter experiências estreitas, experiências que só eles tiveram com o Senhor Jesus, experiências a ponto de Jesus chegar a pregar o Evangelho, falar do reino, e aí então o povo e a multidão ter fome, e aí os discípulos chegam até Jesus e dizem: olha, Senhor, despede eles porque eles estão com fome. E ele disse: dá a comer a essa multidão. Senhor, não tem nada, como que nós vamos comprar para 5.000 homens, fora crianças? E ele disse: o que é que tem aqui? Tem 5 pães e 2 peixes. Ele: então coloca na minha mão, coloca o teu pouco na minha mão, porque eu vou fazer o milagre. Aleluia. São experiências que nós vemos com o Senhor, são experiências gloriosas na trajetória do nosso ministério, para ganhar almas para o reino do Senhor. Mas essa coisa, esse negócio que o Senhor nos leva a ter essas experiências, e isso é glorioso no ministério. Quando eu oro, quando você ora, quando você declara no momento mais difícil da sua vida, às vezes você está passando uma provação, um conflito interno, você está sofrendo algo muito particular, mas você levanta pelo Espírito Santo e declara a bênção na vida das pessoas, e o milagre acontece. Aleluia. E aí você olha para aquela situação: Senhor, eu declaro o milagre, o Senhor faz o milagre, eu estou esperando e nada acontece. Isso são as glórias que nós passamos no decorrer do ministério e do chamado do Senhor. Aí Jesus pega, apresenta os pães e os peixes, alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Depois desta pesca maravilhosa, ou seja, desse milagre da multiplicação dos pães, Ele ordena para os discípulos atravessar o mar da Galileia e o lago de Genezaré. E Ele espera para ir depois, porque Ele ficou orando. Olha o modelo: depois de um milagre não é momento de descanso. Olha o exemplo: é momento de orar, é momento de estar no particular com Deus. E quando eles afastam ali da margem que eles estão no meio, levanta-se uma grande tempestade. Foi dito nessa noite da tempestade. Aí Jesus vem andando, depois de orar cerca de mais de 6 horas, Ele vem andando por sobre as águas. E naquele momento, eles ficam atônitos, perplexos, com medo, desesperados, porque eles acham que é um fantasma.
E aí Jesus vem andando por sobre as águas. Pedro, como sempre, é afoito. Quando ele olha aquela situação, Senhor, se for o Senhor mesmo, manda que eu vou até com o Senhor. Eles haviam visto o milagre da multiplicação. São as glórias que nós vemos no decorrer do ministério. Mas essas experiências nos trazem um crescimento, porque é isso que nos faz compreender, quando nós olhamos alguém e nós amamos aquela pessoa mesmo sem conhecer, a sociedade já entregou aquela pessoa à perdição, não dá nenhum crédito àquela pessoa, àquele ser humano. Aí o Espírito Santo dentro de nós, que Ele mora dentro de nós, nos faz olhar para aquela pessoa e amar aquela pessoa como um filho, vendo que Jesus tem um plano glorioso naquela vida. E perdemos. E no decorrer dessa caminhada vamos vivendo essas experiências com o Senhor. E eu olho Pedro, Tiago, João, os discípulos chamados por Jesus, passando por essas experiências, entendendo os milagres que acontecia. Pedro foi levado até mesmo a negar Jesus, e nós somos colocados diante de situações em que precisamos de escolher Jesus todas as vezes. E eu lembro, quando Jesus, Ele cumpre o seu ministério, é ressurreto, aparece aos seus discípulos, e Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas ficai em Jerusalém, para que do alto seja revestido. Eu vos enviarei o Consolador, um outro Consolador, que estará com vocês até a consumação dos séculos. E aí, quando eu olho para esse texto, me lembrando da pessoa de Pedro, eu vejo um Pedro afoito, um Pedro de uma natureza explosiva, mas aguardando a promessa do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que os seus dilemas, aquilo que você não compreende dentro do seu particular com Deus, eu quero dizer que Jesus está permitindo, porque é através do seu testemunho, da sua vida, que Ele vai ganhar vidas para o seu rei. Você foi chamado para ganhar almas, e é possível que você não abre nem a sua boca, mas alguém está observando a sua vida de forma que eles vão olhar para você e vão compreender que realmente Deus está na sua vida, que realmente Deus está com você, que realmente Deus está importando conosco, que Deus está importando com a humanidade, que Deus realmente tem uma esperança para aqueles que são os desesperançados. Quando eu olho para Pedro, então, no final ali do seu ministério, quando ele ali aguardando a promessa de Jesus, ainda que ele negou Jesus por 3 vezes, depois da descida do Espírito Santo, aquele homem foi transformado do dia para a noite. E o que eu quero trazer nesta noite para nós é que as experiências que os discípulos eles tiveram com o Senhor na trajetória do seu ministério sendo formado por Ele, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, eles estavam recebendo direto da pessoa de Jesus. Mas eu quero dizer que esta igreja, ela recebeu o Espírito Santo quando Jesus outorgou para nós esse poder e essa autoridade. E é Ele que está com você para te fazer compreender. Quando você estiver talvez em um dilema assim como eu, pergunte: Jesus, o que é que está acontecendo? Porque em todas as circunstâncias da minha e da sua vida, é real que Deus tem um propósito, para que nesse propósito alguém venha ser salvo, cumprindo a promessa de Deus que fará de você pescadores de homens. Aleluia. Nos chamando para ser igual ao Senhor. E é isso que a palavra está nos chamando nessa noite, nesse tema: vinde após mim. É caminhar como Jesus caminhou, é falar como Ele falou, é proceder como Ele procedeu, e enxergar a sociedade assim com os olhos do Senhor, porque a palavra de Deus disse: olha, os homens não discernem aquele que é espiritual, mas o homem que é espiritual, ele discerne todas as coisas. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a estar
ficar de pé nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Quero agradecer ao Senhor e louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por essa oportunidade, dizendo para você que não importa a sua situação, não importa a situação em que você está vivendo. Quando eu olho e me lembro daquilo, tudo que eu passei e ainda passamos, nós compreendemos que nós temos da parte de Deus um privilégio de fazer parte desta grande obra, a obra redentora do Senhor, para salvar vidas através da pregação do Evangelho, às vezes até mesmo na nossa própria carne. Mas uma coisa é certa, a promessa de Deus, ela é real para a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E se você está aqui nessa noite como igreja, não importa a circunstância que você está vivendo, ainda que você esteja passando um momento de dor e conflito, eu quero dizer que Deus está com você, o Senhor Jesus está com você. Você passará por isso e o Senhor Jesus será glorificado nesta causa e nesta provação, e é para isso que Ele nos chamou. Aleluia. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, que o Senhor está com você. Aquele que deu a chave é poderoso para te mostrar a porta. Aquele que te chamou para o caminho é poderoso para sustentar nesta jornada. Aquele que te convidou, aquele que te outorgou, é aquele que dá a promessa, porque tudo é dele, por ele e para a sua glória são todas as coisas. Aleluia. Pai, no nome de Jesus eu te louvo, eu te agradeço. Eu, em nome do Senhor Jesus, eu elevo a ti a minha gratidão por esta igreja. Pai, que essa igreja continua poderosa no nome do Senhor, que essa igreja continua gloriosa para a glória do teu nome, ganhando e restaurando vidas pelo Evangelho. Assim nós te glorificamos, te adoramos e declaramos toda sorte de bênção e dias gloriosos para este ministério. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaro a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu retorno aqui a quem de direito e agradeço por essa oportunidade. Deus abençoe. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Não larga a rede. Quem mandou largar Ele nos constituiu pescadores de homens. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Glória a Deus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Obrigado, Senhor. Quem mandou largar a rede? A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem ama Jesus, joga a mão pro alto e dê glória a Deus. Oh, filho, Aleluia. a noite já passou. Baixinho
pouquinho, por favor. Convida aqui o irmão Marcos. Vem cá, irmão Marcos, por favor. Juntamente com a irmã Marlúcia. Eu queria fazer uma oração também pela Maria Francisca, pelo Judá. Eu quero pedir para o pastor Marcos abençoar a vida do irmão Marcos. Esse rapaz, Deus tem um grande testemunho na vida dele, né? A mãe dele orava muito por ele. E aqui, pastor Marcos, a gente tem um tipo de oração. Existem algumas orações na Bíblia, mas existe a oração de intercessão, né? E a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. E aqui nós temos visto muitos milagres através da mãe que ora pelo filho. E o filho é curado, abençoado. A nora que ora pela sogra, a sogra que ora pela nora. E o Senhor tem feito milagres, né? Nós vamos abençoar a sua vida agora, irmão Marcos. A vida da sua mãe, a sua família, tá? Deus tem uma obra na sua vida. O irmão vai ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Deus vai te prosperar. E assim, o mesmo Deus que te resgatou vai te fazer pescadores de homens. Pastor Marcos, vem cá. É mistério. Pastor Marcos, vem cá. Irmão Marcos, vem cá. Pastor Marcos, ora. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, é muito Marcos esta noite. É mistério, né? Pega aqui o óleo aqui, pastor Marcos. Faz essa oração. Irmãos, vamos estar de pés. Esta igreja está dedicada em ganhar almas para o Senhor Jesus. É por isso que amanhã nós vamos ter aqui um jantar. Hoje o pastor Davi mudou um pouquinho o nosso calendário, a nossa agenda, né? Sempre quando a gente vai na sede ali tem aquele jantar maravilhoso. Então a gente já estava preparado para fazer aquele jantar. Mas se ele quiser voltar amanhã não tem problema, né? Nós recebemos em nome de Jesus. Mas amanhã tem a Santa Ceia na sede ali. E a gente entende que o pastor Davi é aquele apóstolo do Senhor, aquele grande missionário. Por isso que eu sou muito grato por a vida desta família. Até a doutora Luciana, né, mandou uma grande oferta para abençoar a vida da pastora Mona Lisa. Ela está fazendo a fisioterapia, ela está passando por esse processo de reintegração. E logo, logo ela vai estar, não tem jeito, ela já veio hoje aqui, já ornamentou tudo. Já está lá fora cuidando da cantina. Meu Deus, calma, pastora. É porque ela é da obra, né? E Deus abençoe a todos os irmãos que lançou a sua semente na vida da pastora Mona Lisa. Já estamos no finalzinho desse processo, desse milagre, desse projeto, né? A prótese dela custou cerca de 30 mil, mas não é 30 mil porque tem todo o processo de fisioterapia, né? De médicos. O doutor Davi falou, pastor, o lado psicológico, né? Demora um pouquinho, mas ela é uma pessoa muito forte, né? No instante que ela está tristinha, daqui a pouco ela está alegrinha, né? Já reage, porque quem tem o Espírito Santo é assim. Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Até a saúde Jó perdeu. Mas quando a prova acabou, Deus restituiu o dobro de tudo quanto Jó tinha perdido. Assim é na vida daquele que Deus permite a aprovação na vida dele, tá? Então essa igreja, os irmãos podem ver que a gente fez uma grande fachada aí, estamos arrumando, estamos avançando. Todas as sextas nós estamos ali na casa da pastora Ivone, do nosso obreiro, nosso missionário Lázaro, ali evangelizando, fazendo muitos cultos com caixa de som, muitos evangelismos, muitas visitas, porque a igreja, pastor Marcos, o senhor pregou, por isso que eu coloquei esse tema, que nós temos que ser pescadores de homens, né? Eles eram pescadores de peixe, mas o Senhor os fez e o Senhor nos constituiu pescadores de homens. Então a igreja precisa ter esse amor pelas almas, né? E logo, logo, nós vamos sair desse ambiente e vamos para um grande templo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque a obra do Senhor, ela não para. Aleluia. Estende as suas mãos para cá. É uma oração de intercessão, como o pastor Alexandre disse. Você vai interceder, não vai pedir para você. Agora é para o irmão Marcos e a sua família. Pai, no nome do Senhor Jesus. Senhor, fortalece-lo nessa jornada, tua família, teus filhos. Senhor, prospera ele. Fortalece ele, abre os seus olhos espirituais, dando força, dando saúde, vigor nesta jornada e caminhada.
mostrando que independente da situação, o Senhor é com ele, o Senhor é com a tua casa, o Senhor é com o teu povo, meu Deus, e colocando, Senhor, isso no seu coração e na tua alma, vendo com os olhos do Senhor, ele compreende que aquilo que está diante dele é muito maior do que aquilo que ele já possui, porque aquilo que está diante de nós é muito maior, porque aquilo que está aqui perece, mas aquilo que está diante é eterno. Então nós declaramos a bênção sobre ele, a tua casa, a tua família. Isso fazemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a igreja Catedral Tempo Novo, Conjunto Promessa. Obrigado, Deus abençoe a todos. Pastor Abigail, nosso grande amigo, que é o vice ali do pastor Marcos, vai finalizar o culto ministrando a bênção apostólica. Irmãos, aí fora tem uma cantina, você vai poder fazer um lanche e abençoar a obra do Senhor Jesus. Mas não preocupa, amanhã pode vir que vai ter um jantarzão aqui, já está tudo preparado, né? Nossas cozinheiras aí, nossas obreiras. Essas obreiras aqui, pastor Davi, dá até briga para ver quem vai cozinhar na cozinha. Né? Esse aqui também é um dos cozinheiros aqui, ó. Um dos cozinheiros. A pastora Mona Lisa está de férias, entre aspas, né? E eles estão aí levando a obra de Deus, que é assim que Jesus faz, né? O senhor pode ministrar a bênção apostólica, tá? O senhor tem algum aviso, pastor? Não? Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Que Deus abençoe a todos, amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus e o amor do Espírito Santo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós nesta noite. E amém e graças a Deus. Que todos tenham uma semana abençoada, uma noite de paz, uma noite de alegria e sonhos de revelação. Amém? Mas ninguém pode parar este varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão de fogo dentro da congregação. A sua autoridade é intensa, irmão, para o problema difícil. Ele é a solução, quebra todos os